coisa do planejamento de uma apresentação é o tema que você vai falar, o assunto que você vai falar. Nós temos que aceitar assuntos que nós conhecemos. Lembra? Uhum. Isso está tudo na apostila de forma detalhada, eu só vou repassar com vocês. Qual é o assunto de vocês para a nossa apresentação amanhã? É um assunto que eu gosto, né? Quando eu vou falar em público, eu tenho que saber qual é o propósito, qual é o objetivo da fala. E normalmente são 3. Pode ser vários objetivos, mas nós podemos sintetizar em 3 grandes objetivos. Ou eu vou informar as pessoas, ou eu vou persuadir ou influenciar a vender, ou eu vou divertir. Tranquilo? Sempre antes de falar em público eu tenho que saber o que mensagem eu quero traduzir. O que eu quero com o que eu vou falar. Combinado? Qual é que é o propósito da apresentação de vocês amanhã? O mais importante é vocês virem para a aula, mas o propósito é treinar. Nós não estamos em sala de aula para procurar absorver o que nós aprendemos. Esse é o propósito. O propósito é aprender. Depois o universo vai cobrar de vocês lá fora. A vida vai cobrar. Mas aqui é a sala de aula. Aqui é o momento de treinar, de aprender uns com os outros. Amanhã é uma festa, a melhor aula do treinamento. Tranquilo aqui o propósito? Saiba antes da apresentação o que você quer com a sua fala. Público-alvo. Extremamente relevante eu falar sobre isso para vocês. Quando eu falo para criança, que tom que eu tenho que adotar? Se o meu público é infantil, que tom que eu adoto? Mais doce, lúdico. Eu tenho que brincar. Se eu falar com adolescentes, com a turma do André, sobre como é que eu tenho que projetar a minha apresentação, conteúdo? Eu falo de sonhos, de futuro. Jovem gosta de futuro. Eu adapto o meu conteúdo para o público-alvo. Vocês estão entendendo? Se eu vou falar para os 60 a mais, pessoal com mais experiência, o que o pessoal mais experiente gosta de falar? Do passado. Vocês estão entendendo? Se eu vou falar para o público feminino, eu tenho uma abordagem. Público masculino, outra abordagem. Público leigo, sem conhecimento, linguagem simples. Quanto mais público, mais letrado, mais formal eu tenho que ser na minha fala. Tranquilo isso? Aí vocês, na cabeça, vão raciocínio. Mas se eu tiver tudo que é público, o que eu faço, palestrante? Tem tudo que é gente. Tem o doutor e tem o adolescente e tem a pessoa com a 4ª série. Como é que deve ser o tom? Interessante a pergunta. Eu falo a linguagem que a pessoa mais simples do público entenda. Porque quem é letrado tem a obrigação de compreender. Tranquilo? Nas apresentações de vocês, observem palavras técnicas. Tem que adaptar a linguagem da tua apresentação para as pessoas que vão escutar. Se eu vou para um outro estado, eu vou estudar as histórias, vou entender a cultura da empresa. Vocês estão entendendo? Eu vou entender os desafios das pessoas, a parte divertida, antes de ir para lá. Quando eu vou para lá, eu já tenho que saber os desafios, como as pessoas pensam, qual é o grau de instrução, se está acontecendo alguma coisa no local, na cidade, tudo isso é pesquisado, né? Os costumes, para facilitar a nossa fala. Próximo passo, extremamente relevante, é o tempo. O tempo é sagrado. O tempo passa a imagem de organização. Tudo tem um tempo adequado. Uma palestra, qual o tempo adequado de uma palestra? 45 minutos.
40 minutos é uma excelente palestra. Se é uma pessoa que tem muita autoridade, até 1h30. Perfeito? Se espera que seja 1h30. Um cordel, um carnal, você aumenta a exigência em função da autoridade do palestrante. A homilia do padre, se passar de 5 minutos, enche o saco. O discurso da formatura tem que ser breve. As pessoas não querem ficar ali, reunião almoço, as pessoas querem comer, não querem ficar ouvindo muita conversa. Concorda ou não? Pessoal, o tempo, para quem fala em público, é sagrado. Tranquilo? Se você tem 1 hora para falar, prepare 2. Vocês estão entendendo? Porque a gente pode acelerar um pouquinho e pode faltar conteúdo. Então, sempre tem que ter recurso. Eu sugiro para vocês amanhã de 2 a 3 minutos. 3 minutos. É mais ou menos uma folha por escrito, 3 minutos de apresentação. Inclusive, pode treinar isso. Sem a folha? Sem a folha. Meu Deus. Por isso eu esqueci a metade. Não vai esquecer, você está pronta, Sabrina? Está até sorrindo. Ó, turma, o tempo. Quem faz palestra, você chega 1 hora antes no local. Sempre. Você não chega no horário, certo? O tempo é organização. Grandes eventos, um evento que tem 100 pessoas, você de 5 palestrantes ou 3, você atrasar 15 minutos está dentro de uma margem aceitável. Mas mais do que isso é deselegância. Então o tempo é uma coisa que nós temos que melhorar, inclusive como povo. Concorda? Tranquilo aí? Por exemplo, se você tem 3 minutos e passar 15 segundos, tudo bem. Mas se você tem 3 minutos e falar 6, vocês estão me entendendo? Ou falar um só também fica. Então é bom ter um equilíbrio aí. Se falar 2 minutos e 30, 2 minutos, ou 3 minutos e 30, está dentro aqui do nosso contexto. Mas o tempo tem que ser respeitado. Você vai num evento, por exemplo, que tem palestrantes de hora em hora. Aí o primeiro fala 1h30. Você foi no evento só por causa do último. E o último tem um avião. Lascou o evento todo. É deselegante com as pessoas. Muito importante o ambiente e as facilidades. Muito importante. Se eu vou para um outro país, eu tenho que ver a questão da conexão do meu computador com o aparelho que vai traduzir lá. Vocês estão entendendo? Se eu vou para um outro estado também, se eu não vou ligar o 220 com o 110, por exemplo. Se eu vou fazer uma palestra lá na empresa da Sabrina, que a gente vai negociar isso, se for uma palestra, um evento que tem um número significativo de pessoas, eu vou querer saber onde é que estão as tomadas, tem iluminação no palco, as cadeiras se movimentam ou não, tudo isso com antecedência. E falar em público, na vida não tem plano B, falar em público tem que ter plano B. Por exemplo, nós estamos aqui, queimou o negócio aqui, o data show, né? Queimou o projetor, eu tenho que continuar o treinamento. Deu problema no computador, eu tenho que continuar o treinamento. Vocês estão entendendo por que saber os tópicos, ter clareza, por que não levar a folha? A folha é uma muleta, mesma coisa que eu estou usando aqui. Você tem que entender qual é a mensagem principal, as mensagens específicas que você quer traduzir e passar para as pessoas. Certo?